eu vou ser triste no meu 2025 se eu arrumei um emprego na prefeitura? Porque assim, se eu fosse fazer essa trend, seria assim. Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu não fui internada no CAPS? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu não fui presa? Pra mim, 2025 foi tão louco que eu fiquei me perguntando como um gato consegue passar por 7 vidas se eu não tô conseguindo passar por uma. Oi, amores, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, faxina extrema nessa casa. Bom, eu já comecei pela sala. Como vocês viram, eu troquei a sala de lugar. Não, a sala de lugar não. Eu troquei as coisas que estavam na sala de lugar. No decorrer do vídeo, vocês vão ver que não estava dando certo, porque eu adquiri um móvel novo. Então, eu tive que mudar tudo, remodelar, pra tentar ajustar esse móvel novo na minha sala. E se vocês me perguntarem se eu gostei de trocar os móveis de lugar, não gostei do jeito que ficou. Mas eu fui obrigada a fazer desse jeito, porque se eu não fizesse desse jeito, não ia caber. Porque com o tempo e com a maturidade eu aprendi que nem tudo que a gente faz é porque gosta, é porque a gente é obrigada a fazer. Aqui eu tinha mal começado a fazer a faxina e eu já tava pedindo ajuda a Nossa Senhora da Bicicleta Rosa pra me ajudar a conseguir terminar essa faxina. A faxina mal tinha começado e eu já tava, acaba pelo amor de Deus, que eu não aguento mais fazer essa faxina. Mas tudo é da mente, né? O psicológico. A pessoa diz, não aguenta fazer e vai continuando, se senta no sofá pra ir fazendo um negócio, pra ir descansando. Porque eu tô assim, igual a véi. Qualquer oportunidade que eu tenho de estar me sentando, eu não perco nenhuma delas. Tô parecendo até com a minha avó, não posso chegar num canto que eu já vou me sentando. A diferença é que ela chega num canto e se deita. E eu chego num canto e me sento. Bom, e mudando de assunto, agora do nada eu me lembrei quando eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube. Eu não gosto muito de voltar ao passado, tem coisas que não valem a pena a gente voltar no passado pra reviver, mas tem coisas que são necessárias. Quando eu comecei a gravar aqui pro YouTube, eu comecei com a cara e com a coragem. Eu não sabia editar vídeo direito, eu não sabia fazer uma capa bonita, eu não sabia nada. Não que hoje eu saiba de tudo, que eu ainda tenho muito a aprender. Mas assim, quando a gente compara, a evolução é muito grande. No começo é difícil, muita gente não vai te apoiar, principalmente quem mora em cidade pequena. Eu mesma teve um tempo que eu desisti de gravar vídeo porque o povo ficava falando que eu só queria ser blogueirinha. Alguns ficavam até imitando a forma que eu falava nos vídeos. Só que Deus é maravilhoso e ele faz coisas que a gente nem imagina. Aquilo que é impossível pra gente, pra Deus não é. Logo no começo, quando eu comecei com o YouTube, a gente começa de baixo, com poucos inscritos, poucas visualizações. E uma coisa que eu achava impossível era bater 1000 inscritos. Aí eu consegui os 1000 inscritos. Quando eu bati os 1000 inscritos, eu disse, pronto, impossível vai ser bater as 4000 horas. Foi difícil, mas não foi impossível. Como eu falei pra vocês, eu desisti por um tempo e Deus foi lá e me mostrou que eu não deveria desistir. Sim, Clara, mas o que é que tu quer dizer com isso? Quer dizer que além de Deus fazer o impossível, Ele está sempre à frente das nossas promessas. Quando Ele promete uma coisa, Ele cumpre. Independente de tempo, porque às vezes a gente quer uma coisa naquele tempo, só que naquele tempo não é certo pra gente. Vai vir, mas em outra hora, quando a gente tiver mais maduro, quando a gente tiver mais pensado, a gente precisa de uma preparação para poder ter aquela coisa, porque normalmente o problema do ser humano é esse, querer tudo no seu tempo, mas não é tudo no seu tempo, é tudo no tempo de Deus. E eu sei que vocês sabem que tudo é no tempo de Deus, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente vai, reza, vai para a igreja, pede todos os dias a Deus sem cessar, mas só acontece no tempo que Deus quer. Isso também se Ele permitir, porque tem coisas que a gente pede e Ele não permite, porque não é bom pra gente. Quando a gente é jovem, é difícil de entender e aceitar, mas com a idade, com a maturidade, a gente vai percebendo que aquilo era o melhor pra gente. E o que é que tu quer dizer com isso, Clara? Que tem coisas que a gente vai rezar, pedir todos os dias sem cessar, mas não vai acontecer com a gente, porque não é bom. E como eu falei, tudo a gente tem que colocar Deus na frente. E quando eu comecei a gravar pro YouTube, eu coloquei Deus na frente de tudo. E esse é o conselho que eu dou a vocês. Coloque Deus em primeiro lugar, que Ele vai saber o que fazer. Eu também já ouvi gente falando que não grava porque não tem um celular bom, não tem uma casa bonita, que não tem isso, não tem aquilo. O que eu digo a você é que apenas comece. Sem se importar com o que os outros vão falar, sem se importar se você não tem um celular bom, sem se importar se você não tem uma casa bonita. Apenas comece a gravar e mostre sua realidade, não tenha vergonha. Muitas pessoas que são grandes hoje não começaram lá de cima não, começaram de baixo. Então não se importe, só comece a gravar, mostre sua realidade, bote a vergonha de lado e cresça também. E nunca perca sua humildade e sempre coloque Deus na frente de tudo, que tudo vai dar certo. Quando a gente começa, são poucas pessoas que querem que você cresça, mas a gente tem
Deus em primeiro lugar e a nossa mãe apoiando a gente já tem tudo. São poucas as pessoas que vão te apoiar, principalmente a família. Nem conto com família, que família não vai te apoiar, não. São poucas pessoas da família que vão te apoiar e vão querer que você cresça. Mas e daí? Você não vai se importar com isso, você vai se importar com o que você quer. Eu digo por experiência própria. Os que mais vão te apoiar são pessoas que nem te conhecem, que não são da sua família. Sabe por que a família não quer te apoiar? Porque eles têm inveja e não quer que você cresça mais do que eles, sendo que o sol nasce para todos, mas só brilha para quem busca. Se você ficar em casa trancado, fechar todas as janelas e todas as portas, o sol não vai entrar. Você só vai ver o sol quando você abrir a porta e sair para fora. Então é do mesmo jeito. Se você quer crescer na vida, você tem que buscar, você tem que batalhar, você tem que correr atrás e você tem que trabalhar. Porque se você não for atrás, não vai cair do céu não. A única coisa que cai do céu é chuva. De resto, você tem que correr atrás. Aqui, como vocês estão vendo, eu fui conversando e esqueci de falar o que eu tava fazendo. Eu já tinha terminado de arrumar a sala, aí eu fui pro quarto, arrumei o quarto, coloquei o lençol e troquei de novo. Por quê? Porque eu não tava achando o lençol verde bonito. Quando eu fui estender o lençol, ficou com a marca do varal, então aquilo tava me dando agonia, então eu tinha que trocar aquele lençol. Mesmo que as fronhas estivessem combinando com o lençol, pra mim não tava combinando nada por causa daquele negócio que tava marcando o lençol, e aquilo tava me dando agonia. Então o que foi que eu fiz? A resolução do problema foi ir lá no baú, que é onde eu guardo o lençol, pegar outro lençol, porque aquele rosinha que vocês viram, que já tá faltando criar vida e sair andando pela casa, de tanto que eu deixei ele aqui na minha cama, porque eu gosto muito dele, eu tinha colocado ele pra lavar. Inclusive, eu achei que eu ia me lascar pra lavar aquele lençol na mão, mas quem se lascou foi minha mãe, a bichinha, mas foi por uma boa causa. Sim, aí eu olhei assim, eu disse, eu vou deixar esse lençol não, tá me dando agonia. Então eu fui lá, peguei o outro lençol e troquei, porque na minha cabeça, o problema só ia ser resolvido quando eu trocasse o lençol. E realmente, depois que eu troquei o lençol, resolvido o problema. A agonia passou, que parece que ela comprou a passagem do avião e foi-se embora. Eu sei que vão falar, mesmo que não falem, mas vão pensar que não tá combinando esse lençol com as fronhas verdes. Mas na minha cabeça tá combinando e na minha cabeça é o que vale. Agora eu vim para o segundo quarto, que é de Gabriel e Samuel, só no nome, porque eles não dormem aqui. Ou seja, é um quarto que não tem habitante. Aí eu comecei primeiro organizando em cima desse guarda-roupa que tava me dando no nervo. Aí eu tinha comprado material escolar e tava aí em cima dessa banquinha verde. Aí eu, não contente já com o guarda-roupa com uma bagunça dessa aí em cima, eu fui tentar colocar esse material que tá nessa sacola em cima do guarda-roupa. Óbvio que não ia dar certo. Aí eu tirei de novo e coloquei em cima da banquinha verde. Aí depois disso eu já vim organizando o guarda-roupa por dentro. Eu já tinha drobado essas roupas, né? Porque é um serviço que todo dia parece que tem. E fui organizando. Essa parte aí é a parte de Samuel e o outro lado é a parte de Gabriel. Mas tem uma metade da roupa dele que fica lá na casa de manhã. Porque como vocês sabem, ele dorme lá. Aí fica metade da roupa lá porque ele já toma banho e fica por lá. Não precisa ele tomar banho lá e vir correndo aqui nu pra pegar uma roupa. Mas aí quando ele toma banho aqui, aí eu lavo a roupa e guardo no guarda-roupa na parte dele. E às vezes Samuel também toma banho lá em manhã e fica a roupa lá e quem lava é ela. Aí quando acontece isso dele ficar tomando muito banho lá, quando a fé a roupa tudo dele tá lá. Aí quando eu vou abrir o guarda-roupa dele que olha, tá tudo seco. Eu digo, meu Deus do céu, que fim deram na roupa do menino. Aí quando a fé manhã manda um monte de roupa deles, olha, claro, o tanto de roupa que tinha aqui de Samuel. Aí eu digo, por isso que a roupa dele tinha sumido, né? E agora que tá no tempo de caju, eu já perdi as contas de quantas roupas esse menino manchou. E por último, chegou a vez da cozinha, que hoje ela não vai ser a primeira, ela vai ser a última. Primeiro eu comecei organizando em cima da geladeira, que é onde eu coloco os potes de mantimentos. Aí depois eu tirei esses paninhos e coloquei outros panos para cobrir a geladeira, o fogão e o botijão de gás. E esses dias eu estou rezando para trazer conteúdo para vocês, porque além de eu estar praticamente sem tempo, vocês não gostam mais de mim, não sei o que aconteceu, vocês não estão me amando mais. Trago meus vídeos, vocês curtem por curtir, mas não comentam, não me dá uma forcinha, uma palavra de ânimo. Esse ano passado já não foi lá essas coisas e no começo desse ano vocês ainda estão me aprontando uma dessa. Se o problema é pedir a vocês, eu vou pedir agora. Deixa o seu gostei aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo você ser notificado. E também comenta aqui o que você achou do vídeo, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de qualquer coisa, uma palavra, sendo uma palavra. A fruta que você gosta, a cidade que você mora, a idade que você tem. Se você não quiser comentar nada disso, comenta um kkk, qualquer coisa para ajudar aqui a pobre véia paraibana. Sim, como eu toquei no assunto de final de ano, começo de ano, vocês viram a trend que fizeram no final do ano, e eu só vendo todo mundo agradecendo, dizendo que 2025 foi o ano, e essa trend também, fazendo essa trend. Aí a trend era basicamente assim: como eu vou ser triste no meu 2025 se eu comprei uma casa? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu comprei um carro? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu
arrumei um emprego na prefeitura. Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu ganhei uma Airfryer da Turbulink. Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu ganhei uma Pop num sorteio que teve no mercado. Aí eu fiquei olhando e pensando, será que só foi em cima de mim que o rolo compressor passou em 2025? Ou o povo tá tentando ver o lado bom das coisas mesmo lascado? Porque assim, se eu fosse fazer essa trend, seria assim. Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu não fui internada no CAPS? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu não fui presa? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu não precisei dar uma cadeirada em ninguém? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu segurei a vontade de quebrar a cara de certas pessoas? Como eu vou ser triste no meu 2025 se eu segurei a vontade de cortar o cabelo no tronco de certas pessoas? Aí eu preferi não fazer essa trend, né? Porque eu acho que não ia combinar muito não. Aí em dezembro eu fui olhar as metas que eu fiz para o ano, que foram no total de 47 metas. Aí eu fui olhar quantas metas eu tinha cumprido, que foram no total de 0. Aí eu fiquei me perguntando, será que eu cortei carne na tábua dos 10 mandamentos? Ou isso só tá acontecendo comigo? Porque assim, pra mim 2025 foi tão louco que eu fiquei me perguntando como um gato consegue passar por 7 vidas se eu não tô conseguindo passar por uma. Mas enfim, nada a reclamar, só agradecer, já estamos em 2026 e tomara que esse ano eu cumpra pelo menos uma meta. Bom, amoras, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e eu te espero aqui no próximo vídeo.